De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Apoiar também o Outubro Rosa faz parte do plano. É isso aí, você pode ligar, concorrer sua camiseta 34544000. Falando meio assim que eu estava conversando com o Dr. Romildo aqui, disse que eu estou com uma afta ao lado aqui que está me atormentando. E ele já deu até a receita, que é o laser, hein, doutor? Você não estranha, não, firme e forte. Você não estranha, não, se amanhã não aparecer lá no seu consultório cedo. Isso é um prazer. Estou lá cedinho. Isso é bom. Mas olha, eu quero lembrar você pode acessar o site www.unimedmarília.com.br, preencher aí o formulário, responder as perguntas sobre o Outubro Rosa e concorrer a um smartphone de última geração no dia 3. É um presentão da Unimed, nessa parceria com o nosso programa Conexão. Então não perca essa chance. O sorteio é dia 3 de novembro agora, corra. E hoje no programa o sorteio das camisetas. Com a gente também a Vitalícia, Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheiro Alimentos, onde tem sabor tem Lancheiro Alimentos. Grande abraço para o seu Isaías Chaves e toda a família Chaves. Lancheiro Alimentos de Marília para o mundo. E claro, a companhia também muito agradável da Oral Center Odontologia, especializado do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt, toda a equipe lá, muito competente, pessoal da melhor qualidade, um grande abraço. Quero registrar aqui, doutor Romildo, a gente postou um vídeo um pouquinho antes de começar o programa, e aqui tem um comentário da Lolita Zavanelli, diz que o doutor Romildo é ótimo, está curtindo o programa. A Sheila Fernanda, é isso mesmo, Sheila Fernanda, do Nova Marília, parabenizando o programa, diz que faz 20 anos que é paciente do doutor, está mandando um grande abraço também, e a gente registra aqui. Um abraço para elas e obrigado pelo carinho aí, né? Legal. Doutor, vamos falar, conforme a gente adiantou, nesse bloco a gente vai falar sobre na verdade, os fatores de risco para a trombose, porque a gente está falando dessa questão da trombose em relação ao anticoncepcional, mas e aí? Existem outros fatores de risco, não é? Existem, né? A vida moderna, né, tem impulsionado a mulher para buscar, né, a sua liberdade. A pílula trouxe essa liberdade aí para todo mundo, né? A gente tem se deparado com mães trazendo suas filhas em idade precoce para buscar o benefício da pílula. Esse é um problema sério para a gente estar tratando dele, né? Porque a gente sabe que a pílula não traz só malefícios em relação à trombose, mas implica em outros problemas, tá? E um dos fatores de risco, Marcos, que a gente tem que pensar muito bem, são relacionados às mulheres que fumam, tá? A gente precisa lembrar que a nicotina é uma substância que se dissolve no plasma sanguíneo, né? No líquido do nosso sangue. E simplesmente a quantidade de nicotina de um cigarro, ela para ser metabolizada, ela demora 9 horas no nosso corpo. 9 horas. Imagina uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia. Importante que a gente frise que uma das causas de propiciar tromboembolismo nas mulheres que fumam é que a nicotina promove uma vasoconstricção dos vasos sanguíneos de um modo geral. E quem é que provoca trombo na gente? São as plaquetas, que quando elas começam a se trombar, vamos assim dizer, né? Elas começam a desencadear uma cascata, né? Que promove um coágulo ali naquele vaso sanguíneo, e é aí onde a coisa começa. Então imagina que a mulher que fuma e que se expõe o dia inteiro ao fator de vasoconstricção, ela tem um risco extremamente aumentado, né, de contrair o tromboembolismo, de se expor a ele, tá? Então, uma mulher que fuma com mais de 35 anos, tá? Ela tem esse risco também muito mais aumentado. E é preciso a gente insistir que as plaquetas, a mulher que fuma em geral, ela não só fuma, mas ela bebe também, né? Ela se expõe ao álcool. O álcool é um outro... Parece que isso está até mais em voga, né? Infelizmente. É muito em voga, né? A gente teve a oportunidade de estar constatando aí que tem mulheres que hoje elas se expõem muito mais ao álcool, elas consomem muito mais o álcool do que muitos homens, né? E o álcool, por ser um
destruidor potente, né? Ela cria assim um ambiente muito mais propício para poder esse processo de tromboembolismo se efetivar, tá? Então, lembrar que, nesse caso, as mulheres que fumam e as mulheres que bebem, além do tromboembolismo, elas se expõem ao câncer de mama. Por quê? Porque o estrogênio ele é inativado no fígado e exatamente lá onde esse estrogênio passa a demorar mais circulando no corpo daquelas mulheres. Consequentemente, quanto mais tempo ela tem esse hormônio atuando no organismo dela como um todo, simplesmente ela se expõe mais ao tromboembolismo. Então, a gente recomenda às mulheres que têm hábito de fumar e hábito de beber, né, que têm mais de 35 anos, que elas devem procurar, a gente estava até conversando ainda há pouco aqui, a respeito de alternativas, né, de maneiras alternativas de contracepção, e a gente pode até no último bloco dar uma conversadinha rápida sobre isso, tá? Doutor, só para a gente deixar bem definido aqui, frisar, quer dizer, a fumante, e principalmente após os 35 anos, há um risco realmente aumentado. Bem aumentado, com certeza bem aumentado. Tá? Então tá aí, né? E assim, não deixe de tomar a pílula, deixe de fumar. Essa é a dica. Essa é uma campanha bem legal. Cara. Não pare com a pílula, pare com o cigarro. Também. Porque não se pode parar com o resto. Né? Não é verdade? Não é verdade? Um outro fator de risco, o Marcos, são as diabéticas. Tá? O que a diabetes propicia? Um aumento de tromboembolismo. A diabetes, mesmo sem fumo, né, e sem pílula, ela já é um fator de tromboembolismo. Ela por si só já... Por si só. Por quê? Porque os níveis altos de açúcar circulante, eles agem nos vasos sanguíneos, né, nos capilares, né, ele age como um irritante, um fator inflamatório. Tá? E isso propicia mesmo, por si só, já uma possibilidade de estar fazendo trombose. Tá? As diabéticas e gestantes, elas estão muito mais expostas a isso. Então, toda obesa, de uma forma ou de outra, ela tem uma propensão a ter seus níveis de glicose alterados, ela tem o que a gente chama de resistência periférica à insulina, né? O que deixa a glicose dessas mulheres mais altas, né? E esse fator inflamatório se faz presente, tá? Então, a diabetes é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Durante a gravidez, a gente insiste muito para que as mulheres não comam por 3, não comam por 4, né? Cada quilo ganho durante a gravidez realmente aumenta o risco de aumento de pressão arterial, e pressão arterial com vasoconstricção, com circulação de açúcar e produzindo inflamação nesses vasos, aumenta consideravelmente o risco dessas criaturas terem trombose. A diabetes é uma contraindicação, né, para o uso da pílula anticoncepcional, tá? Para alguns tipos de pílula anticoncepcional, especialmente as pílulas conjugadas que têm o etililiestradiol. Que outro fator de risco a gente poderia estar aventando aqui? Aventando aqui é o histórico familiar. A gente vê muitas mulheres que começam a tomar pílula precocemente, né? Elas vão na farmácia, elas buscam qualquer tipo de pílulas, e a gente sabe que de uma forma ou de outra existem, né, composições de pílulas, né, concentrações de pílulas diferentes, e que isso pode realmente aumentar um pouco também esse fator de risco. Mas o histórico familiar, alguém que teve na sua família, alguém com acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, né, teve tromboses, flebites, né, essas mulheres, a gente precisa buscar alternativas de contracepção para elas, porque elas realmente, eu tenho minhas grandes precauções em estar aplicando o etililiestradiol para essas mulheres, tá? As doenças hipertensivas e as doenças vasculares são outro fator realmente muito importante que a gente tem que estar muito preocupado com elas, tá?
Por quê? Porque o hipertenso, ele tem, na verdade, o seu sistema vascular constriccionado. E a gente falou ainda agora aqui que essa vasoconstricção, esse aperto desses vasos, propicia um atrito maior, né, das plaquetas, né, e propicia, na verdade, a formação de trombos, tá? Então é preciso que a gente examine essas pacientes com muito cuidado, faça uma investigação se ela realmente tem nessa família, né, alguém com todos esses tópicos que nós acabamos de citar, e para poder ver qual é o método anticoncepcional melhor que poderia se adaptar para ela. Doutor, interessante, né? O senhor citou aqui alguns pontos importantes, questão do tabagismo, questão da diabetes, falamos também da questão do histórico familiar e essas doenças, né, vasculares e até mesmo a própria hipertensão. E está tudo muito um relacionado com o outro, né, doutor? Você vê, a fumante pode desencadear a hipertensão, né? A hipertensão que leva a doenças vasculares, enfim... É um conglomerado, né, que só contribui para que a coisa, o desfecho final aconteça. É aquilo que eu te falei. A pílula por si só, o estrogênio é realmente um trombogênico comprovado, né? Mas a gente deixou de falar nas doenças vasculares. Mulheres que têm varizes, por exemplo, varizes tortuosas. Imagina que o sangue, quando passa pelas varizes, né, para aquelas tortuosidades, ele turbilhona. Né? Ele turbilhona ali dentro e atrito de plaquetas, né, propicia também. Então, olha, aplicar pílula anticoncepcional em mulheres que têm varizes é um problema muito sério. Lembrar, né, que essas varizes nem sempre são só expostas, né, nos membros inferiores e tão visíveis, né? Existem varizes internas também, né? Mulheres que durante a sua gravidez, que engordaram demais, que tiveram fetos muito grandes, que o retorno venoso se fez com dificuldade e elas desenvolvem varizes internas também. Essas mulheres não sabem, mas elas também estão expostas a esse processo de tromboembolismo. Quer ver como é que é? Então, a gente vai percebendo aí que, voltando, né, fazendo esse paralelo aí com relação às pílulas, que existem realmente aí, o risco existe, mas nós temos tantos outros fatores aí, não adianta você, né, cuidar só de um, né, doutor? Não, tem que se ver o organismo da gente é um todo, né? Então, o sedentarismo, por exemplo, Marcos, é um outro problema muito sério. Você vê que as pessoas que se expõem às viagens intercontinentais, em aviões cada vez mais lotados, bem né? lembrado isso mesmo. Né? Isso... Hoje a gente já sabe que essas pessoas deveriam ter até um preparo prévio antes de fazerem essas viagens. Os idosos. Você quer ver uma coisa? As mulheres que têm enxaqueca, né? Mulheres que têm cefaleia, né? E isso aí, nem todas, né? Nem precisamos ver a causa dessas cefaleias, dessas enxaquecas. Mas esse é um histórico que precisa ser valorizado na prescrição das pílulas anticoncepcionais e na prevenção do tromboembolismo. Pessoas que têm vida sedentária, né, que fica muito tempo imóvel, tá? E esse é um outro tema que a gente precisa, nem sempre a gente lembra, mas é um tema importante, né? Então, a vida sedentária por si só já é, por si, um fator importante de risco para a gente estar aí preocupado. Se você junta tudo isso, né, com cigarro, com bebida alcoólica, né, com pílula anticoncepcional, isso aí realmente, e mesmo assim, toda essa população exposta a todos esses fatores, a gente ainda vê, pelo aquele gráfico que a gente mostrou no início do programa, que a incidência daquelas que se expõem ao etilenilestradiol ainda é relativamente muito baixa. E a gente vai falar no próximo bloco sobre os benefícios também, porque a gente está falando aí, né, são muitos, dos riscos. Mas são importantes. São importantes. Nem tudo está tão preto assim na vida. Rapidinho, intervalo, a gente volta com o doutor Romildo Pereira, médico ginecologista, aqui no Conexão. Não sai daí não, a gente volta na sequência. Até já.